continua falando sobre primeiras damas, agora a gente fala da atual, da esposa de Lula, Rosângela da Silva, a Janja. Ela enviou uma carta para a Aliança de Primeiras Damas da América Latina nesta segunda-feira, defendendo a regulação das redes sociais. O grupo, presidido pela primeira-dama da Costa Rica, Signe Zeicati, realizou seu primeiro encontro do ano de forma virtual ontem. Janja não participou da reunião em razão do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, em que esteve presente junto com o presidente Lula, mas fez questão de enviar um recado. Segundo ela, a forma como as Big Techs funcionam e a falta de moderação adequada, aliadas à ausência de normativas e legislações de regulação dessas plataformas, tanto no nível nacional quanto global, as colocam no centro desses processos de desinformação. Janja afirmou ainda que as alegadas fake news têm servido como ferramenta de manipulação da população em torno de temas importantes para a sociedade. A primeira-dama brasileira falou também sobre questões climáticas e o fortalecimento da democracia. E aí fica muito clara, né, Pavinato, uma contraposição aí, né, entre Michele Bolsonaro e a primeira-dama Janja, né? Claro que fica, né? Primeira questão da fake news. Por exemplo, se morre um parente seu, Vitor, eu vou lá, choro no velório, falo pra você, pô, Vitor, eu tô triste, não consigo fazer outra coisa, tô triste por você. E à noite eu vou pra um rala-coxa, eu não tava triste, não tava. Segundo, questões climáticas, eu vou pular. Terceiro, Movimento Nacional pela Vacinação. A DASA, que é uma empresa privada de diagnósticos de saúde, ela fez uma pesquisa. Entre o pré-carnaval e o carnaval, aqui em São Paulo houve um aumento de 20% dos casos de Covid. As regiões com carnaval no Nordeste, São Paulo, Rio, etc., há uma projeção de um aumento oficial de 40%. Eu estou falando quase metade, tá? 40%. É uma projeção otimista, 40% o número do caso de Covid de uma variante nova, que é a XBB. Bom, a gente viu que o consórcio decretou o fim do Covid. Acabou. Seguido do consórcio, o Ministério da Saúde de Lula fez o quê? Vamos parar com o placar da Covid. E aí a gente fala, bom, 20% só no pré-carnaval, uma previsão de 40% para mais agora depois do carnaval. Tá, a Covid deixou de ser Covid? Ou é Covid do amor ou é Covid do bem? Ou é Covid trio elétrico, só não vai atrás quem já morreu? Ou é um interesse eleitoral? Quem é que está defendendo, mas a Covid agora é de uma população que já se vacinou, então ela não é mais fatal. Opa, peraí! Quem é que vacinou esse povo todo? Genocida? Você quer me dizer então que as pessoas estão curtindo o carnaval porque o genocida vacinou a população inteira com 4 doses gratuitas de vacina? Eles precisam se decidir o discurso. O discurso do Bolsonaro foi o pior discurso da vacina? Foi uma com M maiúsculo. A comunicação foi lastimável, mas ele foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, um país com tamanho continental. E a população que a gente tem, não teve político no mundo que vacinou como ele vacinou. E agora eles estão pulando o carnaval por quê? Porque o genocida vacinou? Então, para que ela quer fazer um movimento nacional de vacinação se a vacinação deixou todo mundo pular o carnaval? Eu não estou conseguindo entender nada do que essa mulher faz. Agora, o Vinícius Poit, durante o período em que o marido dela foi presidente, né, a Michele Bolsonaro pouco se posicionou, né, a respeito desses temas mais polêmicos, né, não fazia aparições tão ruidosas, né, quanto parece que vai passar a fazer a atual primeira-dama, a Janja, né? Será que a partir de agora, com a Michele iniciando essa trajetória aí, essa corrida eleitoral, aparentemente, né, ou dando esses passos, esses primeiros passos na política, será que a gente vai passar a vê-la se posicionando mais e até fazendo uma contraposição em alguns assuntos à própria Janja, como nesse caso aqui de redes sociais, né? De um lado a atual primeira-dama defendendo regulação das redes, a Michele pode aparecer daqui para frente defendendo a liberdade, defendendo o fim da censura. O que você acha, Poit?
Brown, eu acho até bom que a Janja continue falando e fale cada vez mais, porque se continuar desse jeito, a diferença entre as duas é muito grande. A hipocrisia na fala, na carta da Janja, gente, é enorme. Como é que vai falar em defesa da democracia? Democracia onde? Na Venezuela? Na América Latina? Vai perguntar para os venezuelanos que estão chegando lá em Roraima pra caramba como é que tá a democracia. Vai falar em fake news? Ah, mas quando é deles, né? Quando o Lula vai falar que é golpe, não, aí é tudo bem, é uma fake news do amor, não tem punição. Já vai falar em censura das big techs, das redes sociais? Gente, o que é isso? Então, Brau, que continue falar, porque quanto mais falar, né, vai acabar falando muita besteira e vai ser comparada imediatamente a Michele, que ganha de 10-0, né? Meu finado vô, o seu Poit, falava, né? A gente às vezes tem duas orelhas e uma boca, não é à toa, a gente tem que escutar mais. E quando fala muito, fala besteira. Então, eu quero mais é que ela pegue o microfone e saia falando aos quatro cantos desse mundão. E você prefere, Roberto Mota, esse estilo mais discreto que adotou a Michele Bolsonaro nos últimos 4 anos, enquanto era primeira-dama, só voltada ali às ações sociais, mas sem se manifestar? Óbvia pra você fazer pro Mota. Você tem palpite da resposta? Que pergunta óbvia você está fazendo pro mestre Mota? Ele não tem ideia do que mestre Mota, que respeito o mestre Mota. Eu acho que eu acertaria a resposta também, Mota, mas vou deixar você responder. Então, eu vou, como o Pavinato já pensou o que eu ia responder, eu vou dar uma meia trava e vou por outro lado. Eu acho que o que a gente está falando aqui é uma questão de valores, é o que a gente estava, né? Porque a gente volta e meia discute. Regulação de mídia social, meus amigos, é censura. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Tem gente que reconhece isso, tem gente que não consegue começar a entender o que é um direito fundamental. Então, acha que tem o direito de arbitrar o que os outros podem ou não podem dizer. Tá? Que ninguém se iluda. Regulação de rede social é um eufemismo para mordaça. Agora, por que tanta insistência nisso? É porque é muito difícil para os poderosos engolirem o poder que nós ganhamos com as redes sociais. Hoje em dia, uma senhora de idade do interior do estado, uma tia do Zap, ela pode escrever um texto na internet que tem mais likes do que a circulação de todos os principais jornais do país somadas. Isso é inadmissível para essa turma. Olha, ontem eu publiquei no meu Twitter, RMota2, um vídeo. Esse vídeo é uma coletânea de declarações de intelectuais brasileiros sobre o comunismo. Na verdade, declarações que denunciam a fraude e o ridículo das ideias e das práticas comunistas. Uma das falas mais engraçadas é a do Roberto Campos, nosso grande senador, Roberto Campos. Eu recomendo que vocês assistam. Na última vez que eu vi, esse vídeo já tinha mais de 200 mil visualizações. É por isso que eles querem regular as redes, para que esse tipo de informação não chegue às pessoas. Virou uma ideia fixa do governo aí em Brasília, né, Zé? Tá todo mundo falando sobre isso, o próprio presidente Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino, agora a primeira-dama Janja, nesse encontro, nessa carta que ela enviou, virou uma palavra, ou viraram palavras de ordem desse momento aí em Brasília, né, Zé? Regulação das redes sociais. O mundo fala disso e haverá esse momento de regulamentação, o debate é de como será isso. Olha, Mota, você falou aí do Roberto Campos, eu me lembro do livro dele, né, Lanterna na Popa, onde ele fala exatamente dessa história de iluminar, fazer caminho, de criar espaço e a vida é isso, fazer caminhos, né? Eu entendo que eu tenho umas birras com as Big Techs, né? Eu tenho lá várias resistências. Entre elas é esta de se produzir conteúdo de graça para elas. Eu nunca fui convidado para escrever e nem postar nada nessas empresas. A Meta nunca me chamou, Zé, eu quero que você venha trabalhar com a gente, posta aqui que eu te pago tanto, como é normal de um veículo de comunicação. E acho que essas páginas viraram veículos de comunicação. E como tal, eu exijo responsabilidade. Eu entendo aliás, Pavinato, você que é advogado, eu não entendo o que está acontecendo.
porque quando aqui na Jovem Pan acontece alguma coisa, aí o processo é contra a Jovem Pan e contra a pessoa. Então, entendo que seria lógico, seria normal, óbvio, se alguém falou alguma coisa com você, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no processa a empresa, é ela que tem o cadastro das pessoas, é ela que coloca no ar, é ela que é responsável. Isso é inevitável, isso não é censura, é responsabilização. E o processo de regulamentação, Mota, é inevitável. Eu costumo dizer sempre aqui sobre carro, veículo. Existiam 3 ou 4 em São Paulo, era considerado um brinquedinho de gente rica. Tudo bem, não tinha regra nenhuma, cada um andava com seu carro. Aí, de repente, começou a atropelar a gente, congestionar e falar, não, peraí, nós temos que definir aqui regras. Contramão, proibido estacionar, farol, proibiu o carro? Censurou o carro? Não, os carros estão aí, mas tem regras. Não pode andar na contramão, não pode estacionar em cima da calçada, não pode andar em cima da calçada e assim por diante. E a regulamentação será inevitável. Eu entendo que a única regulamentação possível é obedecer à Constituição, proibir o anonimato. Se essas empresas forem obrigadas a seguirem isso, cada um CPF ter a sua página e sua responsabilidade, resolve 90% dos casos. Nunca vai resolver 100%, mas vai resolver 90%. Até porque os veículos não resolveram 90% não. Volta e meia tem gente andando pela contramão, estacionando em cima da calçada e andando acima da velocidade máxima. Mas pelo menos deu um sentido. Concorda, Mota? Não, então, Zé, essa regulamentação que você sugere já existe, né? Exato. Se eu for nas redes sociais hoje e botar lá uma ofensa sobre o Pavinato tem o direito de me processar, né? Por danos morais. Mas não a rede, mas olha só, qual é a diferença? Se eu mandar uma carta para um jornal, né? Para a seção de cartas do jornal, dizendo, com ofensa para o Pavinato, quem vai ser processado? É o jornal ou sou eu? Sou eu, né? O jornal, qual é a diferença do jornal para as redes sociais? Agora, o que é importante, Zé? Isso é que é importante a gente chamar a atenção, né? Hoje já existe, informalmente, uma regulamentação nas redes sociais, né? Que só funciona para um lado, né? Isso é a realidade das redes sociais, com a única exceção do Twitter, porque no Twitter, o Twitter foi comprado por um defensor da liberdade, o defensor mais improvável da liberdade, né? O cara que tem, provavelmente o homem mais rico do mundo, provavelmente o primeiro trilionário, vai ser o primeiro trilionário do planeta Terra, Elon Musk. Ele decidiu que no Twitter todas as opiniões vão ter vez. É a única exceção. Em qualquer outra rede social, se você sair da cartilha do politicamente correto da esquerda, você vai ser cancelado, a sua opinião vai ficar guardada lá numa gaveta que ninguém vai ver, ou você pode ser até banido. Vamos lembrar que no Twitter, né, no Twitter antigo, antes do Elon Musk entrar, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi banido. Então, Zé, eu concordo em parte com o que você está dizendo. Eu acho que esse direito de ter uma ofensa corrigida, né, de ter uma mentira desmentida, é um direito que todos nós temos. Mas, e aí eu já sei que o Pavinato está doido para falar, esses remédios já existem hoje, ou não é, Pavinato? Já certo? Não, de fato, tudo está regulado. A gente tem no Brasil um fetichismo legal. A gente tem tara por lei, verdadeira tara. Toda oportunidade nova, mas que na verdade é velha, que surge com uma nomenclatura, uma tecnologia nova, os espertalhões, eles veem uma chance de diminuir a nossa liberdade. Por exemplo, a rede social, a praça pública da atualidade, já é tão praça pública que se você pega os comentários de um tweet, tem gente pedindo esmola. Então, as regras que valem na praça pública real, na ágora, onde tem uma árvore, são as regras que valem ali. Eu entendo o ponto que o Zé fala, porque diferentemente da praça pública, aquela praça não é pública, ela tem um dono, ela tem um grupo, ela tem um investidor. Diferentemente de um carro que eu compro e eu dirijo e eu ponho a gasolina, esse veículo, esse carro, essa tecnologia, essa plataforma só funciona porque um terceiro põe a gasolina e não eu. Eu faço a direção arbitrária, a direção perigosa, mas ele continua pondo gasolina
no meu carro onde eu faço a direção perigosa. Então, 2 pontos já resolveriam isso. O primeiro deles é um artigo que estava na lei de imprensa que foi irresponsavelmente declarada inconstitucional pelo STF em 2011. Lá tinha um artigo de lei que era essencial. Ele falava: todo mundo é responsável, o jornalista, o jornal é responsável pela notícia que publica. Se ela republica, ela é responsável se ela não citar a fonte. Então, se eu publico alguma coisa, eu sou responsável. Se eu publico uma fake news, eu sou responsável. Mas se eu estou fazendo uma fake news de outro, se eu citar a fonte, eu não sou responsável. Responsável é a fonte. E isso cria um elo de responsabilidade. Eu vou falar, eu tenho que ter certeza que aquilo é fato. Ou eu cito a fonte. Se eu não citei a fonte, acabou. Agora, existe uma coisa moderna no direito que é a responsabilidade objetiva, que é quem lucra com a minha atividade naquela rede, ele é responsável também pelas barbaridades que nela eu faço. Se eu lucro muito com a barbaridade que todo mundo fala, eu sou responsável objetivo. Então eu poderia processar a rede e, se a rede tiver que indenizar a vítima, ela pode entrar com uma ação de regresso contra mim porque eu produzi a fake news. É como funciona na relação empregado-empregador, é como funciona na relação dos pais com os filhos. Afinal de contas, se eu publiquei uma fake news, ela só teve esse alcance por conta da rede social. Então não precisa regular nada. O Código Civil brasileiro já resolve esse problema. Se a gente tiver que fazer uma lei, essa lei cada um é responsável pelos seus atos. Precisa de lei para isso? Não. O direito já é isso. Se você faz uma fake news, você responde pelas consequências. Se você reproduz, cita a fonte ou você assume a autoria. Agora, se isso se alastrou por conta de uma rede social, a rede, ela também pode ser obrigada a indenizar. Mas se ela for condenada e pagar, ela tem o direito de regresso. Ou seja, ou você me paga o prejuízo que eu tive porque você usou mal este veículo, ou você está fora dele. Nada mais do que isso. Fala, Zé. É interessante que o raciocínio é lógico mesmo, né? Se põe a gasolina no carro que outro dirige. Mas olha, Pavinato, você tem razão sobre a regulamentação. A Constituição diz, né, sobre a liberdade de expressão, vetado o anonimato. Então, bastaria exigir que essas empresas identificassem todos e que só pudesse um CPF por participação ou por página, né? Quem é a Nelma? É ele ou ela? Ou eles? Quem é a Nelma? Ninguém sabe. Você sabe, Pavinato? Exato, não sei. Eu só sei que teve uma Nelma que foi presa. O Alexandre Moraes decretou a prisão de uma Nelma esses dias. Será? Eu acho que é a Nelma do chat não aqui, usaria. porque eu nunca mais vi a Nelma. Não usaria o nome, Pavinato, não usaria o nome. Não sei. Pode ser a Nelme. Ô Vinícius Poit, e você, Poit, também te preocupa essa possibilidade de regulação das redes sociais? Você acha que é desnecessária essa medida? Preocupa demais, Brown, e o Zé Maria pode até depois trazer mais atualizações pra gente, Zé, cruzando com Orlando Silva nos corredores, né? Porque até o ano passado, enquanto eu exercia o mandato de deputado federal, eu participava dessas discussões junto com o Orlando Silva e o grupo de trabalho para falar do projeto, né, de combate às fake news, onde o Orlando Silva já era designado relator desde o Rodrigo Maia, marrou em cima com o relator com o Arthur Lira e continua o relator desse assunto. E aí a reclamação, gente, das plataformas, da sociedade, é que algumas plataformas e sociedades não são ouvidas. Então, se vier uma decisão de cima para baixo, eu tenho absoluta certeza que não necessariamente vai ser boa. Se a gente está falando para debater, para discutir, vamos escutar as plataformas. A gente já teve 2 opiniões, que na minha opinião, bem embasadas aqui do Mota e do Pavinato também, algumas considerações do Zé, mostrando que aqui no Brasil já tem lei para isso, sabe? As plataformas já podem ser enquadradas, o cara que falou pode ser enquadrado. Para que nós vamos
montar um excesso de regulamentações, exigências que daqui a pouco uma plataforma, seja qualquer rede social, vai sair do Brasil, assim como os aplicativos, com a ameaça de transformar a relação em CLT. Vai fechar as portas e sair do Brasil. E quando eu rodava no Corredor Verde e nas comissões e conversava um por um, porque para se legislar a gente não pode escutar só nossos pares, o executivo ou só quem concorda com a gente. A gente tem que escutar principalmente quem discorda. As plataformas sempre reclamavam: eu não tenho o direito de opinar, tudo que eu falo não é considerado. Foi um pau só lá na comissão que discutia o projeto de fake news. Então fica a recomendação: escutem todos, não só os políticos que concordam com você, mas os políticos que discordam, as pessoas que não acham que tem que ter mais regulamentação, a sociedade e as plataformas. Porque a hora que fechar a porta, a hora que os aplicativos forem embora, quem é que vai dar emprego para a turma que está nos aplicativos? Vai montar uma rede social estatal daqui a pouco? Bom, já sugeriram, né? Correios. Ué, lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né, Mota? Não ia ter um aplicativo de transporte da Prefeitura do Rio? É brincadeira. Bom, e olha, vou ter que infelizmente liberar o Mota agora. O Mota veio nos visitar, esteve com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, mas já está com viagem marcada, já está com a volta marcada, né, Mota? Você tem que correr para o aeroporto agora, mas a gente agradece muito sua presença aqui, foi bom te ver, fazia tempo que você não vinha, então foi bom para a gente rever você. Algum último destaque, Mota, antes da gente te liberar? É isso, a única coisa que eu acrescento nessa discussão é a seguinte: quando o lobo faz a regulação, nunca é para o benefício das ovelhas. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Valeu, Mota.